Muito bom dia a todos. Aqui fala o Coronel Carlos Alves com mais alguns comentários sobre esse ridículo que vem acontecendo nesses últimos dias aqui no Brasil e que, de maneira absurda, o Supremo Tribunal Federal, o TSE, a Justiça, que no Brasil não vale de nada, vem acompanhando e nada faz. Primeiro, um jornalista, nem sei o nome, nem me interessa saber, a gente vê aqui no noticiário, aqui, pelo Google, pelo que eu recebo aqui dos jornais, né, do país, ele quer que Lula, o porco Lula, o criminoso Lula, o ladrão Lula, comente a Copa do Mundo dentro da cadeia. Olha que absurdo, o cara está preso, condenado a 12 anos e um mês, numa suíte. Aliás, também eu quero saber por que até agora a Justiça, né, não mandou Lula no mínimo para um quartel do Exército. E no máximo para uma cadeia, uma prisão, como está José Dirceu, como está o governador do Rio, Sérgio Cabral, né, e tantos outros. Por que só Lula está com uma prisão especial se ele é tão criminoso quanto os outros? E o mais interessante ainda é não haver a manifestação do delegado, do superintendente da Polícia Federal de Curitiba, né, se manifestando contra isso. É um absurdo um negócio desse. Como pode um vagabundo, um ladrão, um criminoso comum, né, que espoliou o país, que está tentando de todo jeito dominar a América Latina, é um megalomaníaco, né, é um nazista, um homem que está tentando vender o nosso país para Cuba e Venezuela, um ladrão, um guerrilheiro sujo, todo esse privilégio. Aí depois ele vai agora e desafia Sérgio Moro, desafia Luiz Fux, ministro do TSE, desafia todo mundo, desafia a lei, a Constituição, se lançando candidato a presidente da República. Porque a única lei, o único poder que pode escolher o presidente é o povo. O povo. Então não tem justiça eleitoral. Ou seja, resumindo a história, o Fux, o Lula está andando para você. Ele está te desmoralizando. O Lula está te desmoralizando. Ou seja, para mim, nenhum daqueles juízes valem nada. Quem diz isso é o próprio Lula. Não sou eu, não é o povo brasileiro, não é ninguém. Lula afirmando que está se candidatando, é candidato absoluto à presidência da República, ele está simplesmente desmoralizando e mesmo revelando a sórdida ligação entre vocês do Supremo e o crime organizado que se instalou no país a partir de Lula. Então, partindo dessa premissa, nenhum de nós brasileiros, incluindo eu, Coronel Carlos Alves do Exército Brasileiro, não tenho nenhum respeito por vocês. Porque nenhum de nós pode ter respeito por criminosos que se escondem atrás da toga. Então temos aí uma organização criminosa instalada no governo federal. Um presidente ilegítimo que usurpou a cadeira presidencial por um golpe de Estado, por um golpe, segundo a Constituição. Dilma não renunciou e ela sofreria o impeachment, não fosse o marginal Lewandowski, marginal, bandido, desonesto, salafrário, terrorista, que nas barbas do povo brasileiro rasgou a Constituição. Não caçando Dilma, apenas afastando ela com um golpe indecente, inescrupuloso e totalmente grosseiro, e põe na cadeira o Temer. E qual é o plano de governo do Temer? Simplesmente suborno. Bilhões de dólares
em dinheiro vivo para subornar quase 300 deputados federais, que são os bandidos comparsas dele. Mais da metade do Senado também de comparsas. Eunício, Renan Calheiros, aquela corja que todo mundo já conhece, né? E o Supremo Tribunal Federal, cumprindo as leis esdrúxulas e ilegais, totalmente fora da Constituição, garantindo o crime. É isso aí. Aí mais uma vez, eu volto a questionar as palavras do comandante general Vilas Boas, quando ele fala à nação, ele fala no Congresso, ele fala no Senado, que as instituições estão funcionando muito bem. E que ele é um sério seguidor da Constituição Federal. Será mesmo, general? General, leia a Constituição, leia bem e veja se o presidente Temer é realmente um presidente legítimo. E outra coisa, general, o nosso compromisso, o senhor, como cadete que foi, como eu fui também, como todos os generais do alto comando foram, e também como uma lição didática aos cadetes da AMAN, o primeiro ano que está entrando agora na Academia Militar, por favor, vamos dar um bom exemplo a esses cadetes. Não vamos passar para a jovem oficialidade um mau exemplo. General Vilas Boas, militar não é político. Militar não toma partido de nada. O nosso compromisso é com o povo brasileiro, é com a nação, com a pátria. E isso nós juramos bandeira. Lá em agosto, no meu caso, em 74. Em 74 eu estava entrando para o Exército Brasileiro dia 4 de março, jurando a bandeira nacional. Com o sacrifício da própria vida. Defender a bandeira, defender a pátria, defender o povo brasileiro. Por quê, general? Trocando em miúdos a linguagem do povo, as Forças Armadas são um revólver do povo. Todo o poder emana do povo, pelo povo e para o povo, e em seu nome será exercido. E quando os três poderes da República não existem, são ilegítimos, é um poder composto por ladrões, por marginais, criminosos, 11 milhões, há 14 anos, 11 milhões de brasileiros até hoje foram mortos no país, superando Hitler no assassinato de 6 milhões de judeus. Um governo que atenta contra a vida humana. O Brasil hoje é caso de ajuda beneficente, ajuda humanitária de outras forças amigas contra esse governo tirano. Nas filas dos hospitais, do SUS, assassinatos, dezenas de mulheres estupradas por dia, dezenas de pessoas mortas no Rio, só no Rio de Janeiro. São cerca de 70 pessoas mortas por mês, a maioria policiais militares. Então, o povo brasileiro quer usar a sua arma, o revólver, que são as Forças Armadas. E esse revólver não pode negar fogo. Generais não podem ser políticos. Não tem que ficar dando entrevista no Senado ou na Câmara, em lugar nenhum. Nunca vi, quando eu era criança, ou mesmo quando eu era cadete, nunca vi nenhum general, que eu me lembre, né, indo a Congresso Nacional, reunindo-se com futuros presidenciáveis. Não vi isso. Não temos nada que nos meter com isso. Nosso compromisso é com o povo brasileiro. E ao povo brasileiro eu falo: comecem a pesquisar a história do mundo pelo YouTube, os documentários. Vejam a do Brasil. Desde 1930, essa Revolução de 1930 mudou a história do país. Vejam bem, onde começam as revoluções? No meio do povo, no meio dos oficiais jovens tenentes, praças. É por ali que começa a revolução. Porque desde sempre, o nosso povo brasileiro, ainda que não profundo conhecedor da letra da Constituição, nós brasileiros temos sentimento de liberdade. Jamais em tempo algum, nos dobraremos ao comunismo. Porque a nossa natureza é livre. O brasileiro é como a águia.
feito para voar alto. Jamais em tempo algum, podem tentar à vontade. Morreremos lutando, mas jamais nos submeteremos ao jugo do comunismo internacional. Então, mais uma vez eu volto aos coronéis, não aos generais, aos coronéis, tenentes-coronéis, majores, capitães, tenentes, aspirantes, praças, cadetes, sargentos da ESA. Conosco agora. É conosco agora. Porque a situação do país é muito grave, é crítica. E não poderemos ter eleições esse ano. Porque, mais uma vez, o TSE, como sempre, né? Mais uma vez descumpre a lei. Eles que deviam ser os guardiões da lei, rasgaram a Constituição, desrespeitando a lei do voto impresso. Comprovando assim, mais uma vez, que haverão fraudes, que são bandidos, que estão comprometidos sim com o Lula e com o crime, porque estão dando a ele regalias estranhas, suspeitas e grosseiras, dando margem aqui à Polícia Federal, Ministério Público, investigue sim os juízes. Como o caso agora do nosso Gilmar Mendes aí, o filho dele, em conluios aí, em colóquios com a advogada da JBF, prometendo favores do Congresso Nacional. Um absurdo. A luta continua.